Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Debate aqui na TCV, com os representantes dos partidos com assento parlamentar. Nesta edição propomos um olhar a dois temas da atualidade: o chumbo do Parlamento ao projeto de resolução sobre a celebração oficial do centenário do nascimento de Amílcar Cabral e o que os cabo-verdianos também podem esperar do Orçamento de Estado para o ano económico de 2024, na leitura dos representantes dos partidos com assento parlamentar. O Orçamento de Estado foi aprovado esta tarde. Na generalidade, ainda haverá então uma discussão na especialidade. São os nossos convidados o deputado António Monteiro, em representação da UCID, a quem nós cumprimentamos e agradecemos uma vez mais por vir ao Em Debate. O deputado Celso Ribeiro, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate, e também o deputado Julião Varela, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também cumprimentamos e agradecemos a vinda ao Em Debate. Comecemos hoje pela polémica havida com o chumbo do MPD ao projeto de resolução proposto pelo PAICV para a celebração oficial do centenário do nascimento de Amílcar Cabral, também nas vésperas de Cabo Verde apresentar a candidatura dos escritos de Amílcar Cabral ao programa Memória do Mundo da Unesco. As reações ao chumbo vieram de toda a parte, a começar pela própria Fundação Amílcar Cabral, que ficou surpresa com esse chumbo e que estava expectante que o processo seria consensual, por Amílcar Cabral ser um património nacional acima de qualquer outra coisa. Estamos a citar, depois de vários contactos também com o Governo, com a Assembleia Nacional e com os próprios partidos com assento parlamentar. Hoje também ouvíamos no primeiro jornal da RCV o comandante Pedro Pires, também presidente da Fundação, a defender que o Estado de Cabo Verde deve implicar-se nas comemorações, porque o país pode ganhar. Por seu turno, o Presidente da República, José Maria Neves, disse que o debate não foi muito feliz e que espera que o centenário de Cabral seja comemorado condignamente em 2024. Também vieram críticas do próprio Presidente da Assembleia Nacional, a dizer que Cabral extravasa conjunturas político-partidárias e lamentou também a falta de entendimento entre os sujeitos parlamentares, salientando que os cabo-verdianos precisam de fazer as pazes com a sua história. Lá fora, em Portugal, perspectiva-se a celebração do centenário de Amílcar Cabral nas cerimónias dos 50 anos do 25 de Abril. Aliás, num artigo de opinião de Paula Torres de Carvalho no jornal O Público, sob o título A Chocante Indiferença de Cabo Verde para com Amílcar Cabral, é sublinhado que é uma questão de justiça a homenagem pelo valioso a Amílcar Cabral, pelo valioso património que constitui como figura única e excepcional. Hoje começamos pelo PAICV, o deputado Julião Varela. O MPD diz que não tem nada contra a memória de Amílcar Cabral, mas com a forma como o PAICV propõe a celebração através de uma resolução sem eficácia externa, diz que a resolução é inconstitucional e que o PAICV está a querer brincar com a inteligência e a memória dos cabo-verdianos, tentando criar mais um facto político. Sublinha também que com essa comemoração o PAICV quer mais aproveitamento político do que fazer uma sincera e objetiva homenagem a Amílcar Cabral, tendo em conta também que no próximo ano vamos ter eleições autárquicas, portanto estaremos já em vésperas de uma série de eleições nos próximos tempos em Cabo Verde. Que leitura a essa reação do MPD à série de reações a propósito do chumbo? Muito boa noite a todos, senhor jornalista. Boa noite, colegas do painel. Boa noite a todos os cabo-verdianos no país e na diáspora. Bom, em primeiro lugar, para dizer que o PAICV aparece neste dossiê, portanto, enquanto sujeito que pode
apresentar iniciativa parlamentar. Porque, na verdade, portanto, em se tratando de uma iniciativa que deveria ser aprovada pelo Parlamento, deveria ser o Governo ou então, portanto, uma das bancadas parlamentares, de maneira que é neste contexto que o PAICV, portanto, apresentou o projeto de resolução e devo dizer que foi depois da terceira tentativa é que se debateu a resolução, porque esteve agendada por duas vezes. O MPD, portanto, na procura do entendimento com o MPD, fizeram várias sugestões, portanto, o PAICV recebeu sugestões e acatou as sugestões. Portanto, a primeira resolução era vasta, mas depois das interrogações e propostas do MPD, nós tivemos que encurtar, portanto, para uma página. E da terceira vez houve inclusivamente contactos ao mais alto nível, disseram-nos de forma clara, portanto, em que condições em que poderiam, portanto, aprovar a resolução, neste caso com apenas um único artigo, portanto, que diz apenas que assinalava, portanto, o centenário de Amílcar Cabral e que iriam apresentar a proposta ao Parlamento e, efetivamente, foi aquilo que aconteceu. Na data em que nós discutimos a resolução, houve um deputado, portanto, do MPD que apresentou a proposta como nós tínhamos acordado, portanto, uma proposta reduzida. Nós reagimos aceitando a proposta e, de facto, ficamos também, à semelhança daquilo que acontece com os cabo-verdianos, ficamos espantados com o sentido de voto que o MPD acabou por dar, porque, efetivamente... Durante as negociações, nos outros encontros, quais as dúvidas apresentadas pelo MPD? O MPD não queria, portanto, por exemplo, que surgisse a expressão centenário Amílcar Cabral, portanto, nas notas oficiais, como nós tínhamos na segunda versão. Havia também dois outros aspectos, tinha a ver com um apelo, portanto, às autarquias, encorajar as autarquias no sentido de adotarem também programas para assinalar, portanto, o centenário, e um outro apelo no sentido, um apelo no mesmo sentido, portanto, em relação às ONGs. Disseram-nos de forma clara que discordam, portanto, que as notas oficiais trouxessem, portanto, a transcrição e que também em relação às câmaras municipais e às ONGs, portanto, que não deveria haver, portanto, qualquer referência. Por 2024 e nós aceitamos ser um ano autárquico? Centenário? Não, quer dizer, só pediram-nos apenas para retirar, porque de facto, quer dizer, não é o PAICV, portanto, a organizar o centenário da Amílcar Cabral, é a sociedade cabo-verdiana. Portanto, o que se pedia, portanto, era apenas o envolvimento da Assembleia Nacional, portanto, como órgão supremo, portanto, nacional, soberano, o órgão soberano nacional, de reconhecer, portanto, a figura de Amílcar Cabral, de dar mais dignidade e permitir que, efetivamente, o país cumprisse a sua obrigação, pagasse, portanto, a dívida que tem por Amílcar Cabral, que é uma figura, portanto, de todos os cabo-verdianos, incontornável, que dedicou toda a sua vida à causa, portanto, de Cabo Verde, que é reconhecida em toda a parte do mundo, como disse bem, portanto, há vários países do mundo e organizações internacionais que estão a assinalar, portanto, o centenário de Amílcar Cabral. Eu mesmo, pessoalmente, participei, portanto, numa atividade em Portugal, organizada pelo Partido Comunista Português, mas há outros países que, inclusivamente, deram nome a escolas, portanto, de formação, como o caso de Gana, que reconhecem, de facto, a figura de Amílcar Cabral, de maneira que nós ficamos, portanto, espantados e creio que também os cabo-verdianos souberam reagir prontamente e têm estado a demonstrar que, efetivamente, o grupo parlamentar do MPD, neste caso, portanto, não saiu bem em recusar esta resolução. E agora, portanto, eu acho que é preciso tirar as ilações, né? Porque todos os cabo-verdianos, dentro e fora do país, querem, de facto, reconhecem a figura de Amílcar Cabral, querem, de facto, que se assinale, portanto, o centenário de Amílcar Cabral, de maneira que compete ao governo agora corrigir as falhas, até porque o governo também já teria manifestado, portanto, alguma disponibilidade, de maneira que nós não compreendemos, se calhar o colega deputado Celso pode nos ajudar a entender melhor as razões, sobretudo depois dessa grande reação, portanto, dos cabo-verdianos, certamente que hoje não terá a mesma
posição que teve, portanto, na data do voto. Certo, muito obrigado então por esta primeira incursão. Deputado Celso Ribeiro, portanto, 2024 é um ano eleitoral, vamos ter as autárquicas. Aliás, o líder da bancada parlamentar do MPD fala na conferência de imprensa, o senhor também esteve presente, fala em vésperas de todas as eleições nacionais. Esse facto parece ter pesado no sentido de voto do MPD. Devido às vésperas das eleições, deve-se fazer cair, pelo menos, a participação do Estado nas celebrações de uma figura cuja importância na independência de Cabo Verde, mas a nível mundial, é reconhecida por todos, inclusive, por exemplo, pela BBC, que o considera o segundo maior líder mundial de sempre? Muito obrigado, Sr. Jornalista, primeiramente para desejar uma boa noite aos colegas, aos técnicos aqui presentes e a todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar no país e na nossa imensa diáspora. E igualmente agradecer pela oportunidade que nos estão a proporcionar aqui para debater um assunto que se tornou-se polémico na nossa sociedade e dizer que o MPD desde o início entrou neste debate, nessa discussão com objetividade, sentido de Estado, sem populismo e aproveitamento político de ordem partidária. Porém, sem nunca abdicar das nossas responsabilidades, por isso é que nós sentamos à mesa desde o primeiro momento para perceber a pertinência e o objetivo do proponente da proposta. Neste sentido, eu queria aqui pontuar duas situações. Nós, de facto, sentamos à mesa, como disse bem o colega Julião Varela, mas ao dizer que aceitaram a proposta não corresponde à verdade, porque no primeiro momento, quando o colega João Gomes, da sua autoria, apresentou a proposta, o líder da bancada do PAICV reagiu automaticamente dizendo que aquela proposta era tentar igualar a figura de Amílcar Cabral a qualquer cidadão. Isto está gravado e pode-se recorrer a essa gravação e constatar. Portanto, para dizer que nós discordamos, e pessoalmente discordo da opinião aqui vinculada pelo colega Julião Varela, apesar de respeitar, nós estamos num Estado democrático, faz todo sentido, mas dizer que, primeiro, nós temos o maior respeito pela memória de Amílcar Cabral. É só analisar os feitos que o MPD sempre fez em relação a essa figura e comparar também com os feitos que o PAICV, que agora está a tentar apropriar da figura de Amílcar Cabral, aliás, como sempre fez, no abstrato, mas em concreto nunca fez nada, e agora apresenta essa resolução que sabem também a priori que não tem nenhuma eficácia externa e tentam ludibriar a opinião pública relativamente à pertença ou que os deputados do MPD, pelo facto de não reverem na figura de Amílcar Cabral, não aprovaram a tal resolução. Não. A nossa discordância está particularmente na forma, repetimos, na forma como está a propor a celebração. Ele disse todas as alíneas, nomeadamente passar durante um ano as câmaras, as escolas, etc., etc., todas as instituições da República, como disse há pouco, todas as correspondências, aí nós discordamos. E durante o debate, não foi só o MPD, também a UCID discordou desses pressupostos. E, para dizer que para nós, qual seria a figura de Amílcar Cabral não está em causa. Nós pensamos, e como disse bem o colega Julião Varela, e várias pessoas que eu já ouvi durante o debate dessa temática na opinião pública, ficou bem claro que Amílcar Cabral não é propriedade de nenhum partido político. É propriedade do Estado de Cabo Verde, da sociedade cabo-verdiana. Por isso, nós, os deputados do MPD, achamos que deve-se devolver essa comemoração à sociedade. Por que não, por exemplo, comemorar num ato solene na Assembleia Nacional da República, como se tem feito durante vários anos? Qual é o objetivo de apresentar uma resolução sem nenhuma eficácia externa para tentar confundir a sociedade e tentar, como tem feito a oposição, desculpa, mas eu vou ter que dizer isso, andando sobre
momentos de descontentamento que eles vão proporcionando para ver se tentam tirar algum dividendo político. Diz que nós temos que explicar à sociedade. A sociedade, o que nós estamos a explicar é todas as comemorações, todas as lembranças que existem neste país. E este governo é o governo do MPD, são os sucessivos governos do MPD, o partido MPD, que os criou. Até o mais essencial, que é a nacionalidade desta figura incontornável entre os cabo-verdianos. E aí você vê agora reclamar a paternidade da figura de Amílcar Cabral e não fez nada para o valorizar. Por exemplo, só a título de exemplo, eu tenho aqui, eu vou fazer referência ao Boletim Oficial Primeira Série número 20, suplemento do Boletim Oficial da República de Cabo Verde, de 4 de julho de 2000. O Conselho de Ministros, através do Decreto-Lei número 28/2000, de 4 de julho, por forma a permitir o registro de óbito de Amílcar Cabral em Cabo Verde. Portanto, ano 2000. E tendo presente que o mesmo ocorreu no estrangeiro, mostra-se necessário formalizar o processo de nacionalidade do nosso herói. Portanto, não tinha. E quem o fez? Governo do MPD, liderado pelo Dr. Carlos Veiga, que deu a nacionalidade. Portanto, acusar um partido que tudo fez e tem feito para valorizar, não só interno, como também externamente, Amílcar Cabral, eu acho que é injusto e a sociedade cabo-verdiana não vai rever. O que nós pensamos nessa forma é devolver a comemoração de uma figura que é de todos os cabo-verdianos ser celebrado. Mas a assunção da Assembleia Nacional, do projeto de resolução e de um programa de atividades não daria mais força às atividades do centenário? Não, nós, por exemplo, só para ver que o PSV também não tinha interesse. O ano eleitoral também não terá pesado? Não creio. Acho que não. Nós somos responsáveis e acho que conseguimos separar as águas. Porque, só mais um exemplo, se o PSV tivesse, de facto, que debatíssemos essa questão, quando a bancada do MPD levantou a dúvida relativamente à constitucionalidade, deviam pelo menos dar o benefício da dúvida para provarmos se existe ou não essa inconstitucionalidade. O que é que fizeram? Chumbaram o nosso requerimento. Então, como tal, isto demonstra que já tinham uma estratégia, já tinham um pressuposto e não queriam desviar desse pressuposto apenas para criar um facto político. Mas eu acho que não. Nós temos uma sociedade democrática onde impera a diversidade de opiniões e na diversidade de opiniões nós temos que estar a conseguir grandes consensos e esta situação eu acho que também não é diferente. E relativamente a esta situação, eu acho que nós temos várias situações ainda por esclarecer, por debater. E figuras públicas com responsabilidade nesse país já falaram sobre essas situações. E que eu acho que é um ponto onde os jornalistas, a sociedade civil, deve também, em alguns momentos, exigir essas explicações. Certo. Vamos agora ouvir o deputado António Monteiro, da UCIT. António Monteiro, para o CIT, falar de Amílcar Cabral é também falar da história de Cabo Verde, só que, como dizia o deputado João Santos há dias no Parlamento, ainda existem anticorpos, tanto do lado do PSV como do lado do MPD. Bem, permita-me cumprimentar-lhe e também cumprimentar os colegas, o Celso e o Julião, e um cumprimento muito especial a todos os cabo-verdianos que lá em casa, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração, estará a ver-nos e a escutar-nos. E também um cumprimento especial aos técnicos da televisão de Cabo Verde, os que cá estão e os que estão fora desta sala. Bem, sem sombra de dúvidas que nós temos uma figura que é ímpar em Cabo Verde, cujo nome é Amílcar Cabral. Foi um grande pensador, um grande estratega militar, um excelente engenheiro e, acima de tudo, um lutador para a libertação quer da Guiné-Bissau, quer das Ilhas de Cabo Verde. E após a sua morte, em 1973, provavelmente até hoje nós não conseguimos dar-lhe o destaque que merece
e andamos aqui a ping-pong, quer de um lado, quer de outro, e aqui refirmo aos partidos políticos, o PCV e o MPD, para saber quem tem a legitimidade de reivindicar os feitos do engenheiro Amílcar Cabral. O que nós temos que dizer é que a figura de Amílcar Cabral ultrapassa toda e qualquer pretensão deste ou daquele partido, e o feito dele é suficientemente grande para nós, os que estamos aqui neste momento, antes de partirmos para prestarmos também as nossas contas, deveríamos respeitar. E infelizmente nós não o fazemos. Não o fazemos porque nós preferimos colocar em primeiro plano as disputas político-partidárias. E isto acaba por manchar realmente o reconhecimento que nós todos devemos à pessoa do Amílcar Cabral. Dizer que no Parlamento nós, os deputados da UCIT, fomos contactados pelo líder parlamentar do PCV sobre a possibilidade de se apresentar esta resolução para que realmente o ano de 2024 fosse o ano de comemoração. E nós dissemos logo a primeira que estaríamos disponíveis, iríamos apoiar a iniciativa por reconhecermos os feitos de Amílcar Cabral, não só em termos de independência, mas a sua forma de ser e de estar e aquilo que ele fez para as ilhas de Cabo Verde. E também aqui um aspecto que nós temos que entender. Houve várias tentativas de se apresentar na Casa Parlamentar esta resolução. E aqui eu discordo do MPD, quando o MPD vem dizer que a resolução é inconstitucional. Eu acho que as jogadas partidárias falaram mais alto, porque a ter vontade de se aprovar a resolução, houve todo um tempo que nós poderíamos ter discutido, que o MPD poderia ter alertado, olha, a forma como vocês querem fazer não é a melhor forma. Poderia-se ter evitado de se apresentar a resolução, ou poderia-se até dar as explicações necessárias para ver realmente se esta seria a melhor maneira. Mas o MPD não o fez. O MPD não o fez e, na terceira tentativa de apresentação, com algumas intervenções por parte de alguns deputados do MPD, é que se veio colocar a questão. Ora, nós pensamos que quando há vontade, quando há interesse de se resolver um problema, nós todos temos que juntar à volta do problema e não esperar no momento certo, quando a pessoa está de costa, e chegar e meter-lhe um alfinete nas costas. Isto não é a forma de fazer política. O MPD deveria ter tido a clarividência, a transparência total nessa matéria, e não teve. Não teve. Nós acabamos por ter uma proposta de um dos deputados do MPD, e que nós também, ao CIT, sublinhamos, porque nós também não defendemos que viesse nos escritos da República, em todas as correspondências, alusão a esta data, mas entendemos que sim, que o Parlamento deveria, através da resolução, reconhecer o ano de 2024 como sendo um ano do centenário, até para darmos uma maior projeção da figura do Amílcar Cabral. Porque as questões, quando se vem dizer não, a resolução não daria o destaque suficiente. Mas calma, nós temos o Governo. Por que o Governo não tomou a iniciativa? Nós temos os deputados do MPD e do PSV. Por que não chamaram a atenção? Por exemplo, nós, e eu continuo nesta, que naquela de que quem pode mais, pode menos. Se nós podemos aprovar várias leis no Parlamento, nós já aprovamos N resoluções no Parlamento, poderíamos perfeitamente aprovar esta resolução. Mas quando não se quer, nós criamos 1001 problema para dizer um não. Quando poderíamos ter dito um não logo a priori. Se tivesse dito não, nós não estamos de acordo com a resolução, provavelmente o proponente teria encontrado uma outra solução. Mas não o fizeram. Levaram até o extremo para, no momento certo, dar o checkmate. Isto não é bom e não se deveria fazer em política, acima de tudo, quando o nome era o Amílcar Cabral.
Julião Varela, que leitura é o que foi aqui dito e ainda vai ser tempo de um endurecimento até o final do ano? Bom, em primeiro lugar, para dizer que não percebi a parte final da intervenção do colega deputado Celso, quando disse que há explicações a serem dadas, portanto ele não aprofundou, por isso não vou falar sobre isso. Mas de qualquer forma, eu queria era em relação à eficácia da resolução. Então quer me dizer que o orçamento da Assembleia que nós vamos aprovar por resolução não terá eficácia externa? Se é através do orçamento nós fazemos pagamentos, fazemos contratações, relacionamos, portanto, financeiramente com todas as outras entidades, não terá eficácia uma resolução? É um pouco complicado, porque, como se sabe, portanto, a Assembleia legisla, portanto, por lei e por resoluções. E nós aprovamos por resoluções todos os tratados internacionais, acordos, etc, etc. De maneira que eu não percebo a razão da não eficácia de uma resolução, portanto, nesse sentido. Mas eu gostaria de dizer que a autoria, portanto, da proposta do João Gomes não surge do nada. Como eu lhe disse, portanto, houve de facto várias negociações. Eu, na véspera, tive um encontro com um alto dirigente do MPD. Não vou aqui revelar o nome. Nós entendemos, portanto, que a resolução deveria ser feita, portanto, o mínimo possível. E que, inclusivamente, o MPD queria apresentar a proposta. E a proposta apresentada pelo deputado João Gomes é exatamente com o conteúdo que nós acertamos, portanto, na véspera. Por isso é que nós dissemos que estranhamos depois o posicionamento do voto, porque nós tivemos garantia na véspera de que naquelas condições, portanto, a resolução seria aprovada. E, infelizmente, portanto, não aconteceu desta forma. Porque o PCV em nenhum momento quis assumir a paternidade de Amílcar Cabral. Portanto, como já se disse aqui, Cabral, portanto, é de todos os cabo-verdianos. Cabral é do mundo. E por essa razão, portanto, o PCV não poderia ter nunca a veleidade, portanto, de assumir a paternidade de Cabral. Mas, por outro lado, também, mesmo em relação às coisas que foram feitas pelo governo de Cabo Verde, não o governo do MPD. O MPD não tem governo. Portanto, o governo é de Cabo Verde e fez muito bem. Fez muito bem, portanto, pelo reconhecimento daquilo que foi, portanto, o envolvimento do Amílcar Cabral, portanto, em todo o processo de libertação nacional que conduziu à independência e que criou condições, inclusivamente, portanto, para a democracia e a liberdade que nós temos, portanto, no país. E, na verdade, quer dizer, não se propôs nenhum programa de atividades. Portanto, não era o objetivo, e com a resolução, aprovar um relatório de atividades. Porquê? Porque quem irá desenvolver as atividades, portanto, do centenário são outras entidades. Portanto, não é o PCV. A Fundação Amílcar Cabral, portanto, que é a primeira interessada que estava a promover, mas toda a sociedade cabo-verdiana. Portanto, o PCV, portanto, se quisesse, teria um programa dele para os seus militantes, mas nunca, portanto, assumir a organização de um plano de atividades para assinalar, porque entende que toda a sociedade cabo-verdiana, portanto, é que deve esse tributo, portanto, a Amílcar Cabral. De maneira que a questão do ato solene teria, de facto, cabimento. Agora, não tendo a Assembleia, portanto, aprovada a resolução, eventualmente, pode-se ver através da Conferência dos Representantes, eventualmente, mas eu creio que ainda o Governo está a tempo de remediar a situação. Portanto, o Governo pode tomar medidas no sentido, portanto, de reconhecer o centenário de Amílcar Cabral por outras formas, né? Aliás, como prometeu a sociedade cabo-verdiana, e creio que da leitura que neste momento já fizeram da reação, portanto, nacional e internacional relativamente ao posicionamento que os deputados tiveram, portanto, eu acredito que ainda estamos a tempo de refazer-se do erro, né? E vamos aguardar para ver se efetivamente, porque caso contrário, seremos obrigados, de facto, a entender que é todo o sistema do MPD que se traduziu, portanto, na votação negativa do grupo parlamentar. Celso Ribeiro. Não, rapidamente para dizer o seguinte, eu primeiramente para discordar do colega Monteiro, para dizer que aqui houve um jogo em arrastar o processo até o último, depois para se levantar a dúvida relativamente à constitucionalidade. Não. Durante o debate, há várias situações que possam surgir, e foi o que aconteceu, e nós prontamente, ninguém disse que não ia aprovar. Por isso é que nós pedimos, através de um requerimento, por que não
baixar a primeira comissão, para termos um parecer relativamente e para estar seguro o que é que nós estávamos a fazer. Depois o colega Julião disse aqui um aspecto que eu acho que é não querer falar verdade aos cabo-verdianos. Porque quando o colega João Gomes pediu a palavra, disse claramente que a proposta era dele, deputado João Gomes. Disse ou não disse? Foi o que ele disse. Agora, se houve negociações ou não, eu não estive presente e, portanto, não posso dizer. Não sabe. Não lhe sei. transmitiram que houve negociações. Mas por que o João... Então, se tivesse havido essa negociação, por que motivo o colega João Gomes ia dizer que é a iniciativa dele? É uma pergunta que eu deixo aqui. Como esteve nessa negociação. Agora, só para terminar, para dizer que, quando diz relativamente à resolução e outras coisas, o senhor sabe muito bem que, para ganhar eficácia externa, tem que ser via resolução do governo ou através de uma lei do Parlamento, que é o caso que acabou de dar exemplo, do governo ou do Parlamento. Quer dizer, portanto, que o governo não ainda é... vai... Não, eu ali... O governo ainda vai... Não, é só para explicar o que ele acabou de dizer relativamente à resolução. Não é a resolução que vocês apresentaram. Quando eu disse a resolução que do quem Parlamento. fez... Não, foi o grupo... Sim, mas nós apresentamos para ser aprovado pelo Parlamento. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte. Quando disse que o governo... Sim, o governo de Cabo Verde, na altura, foi o que eu disse. Portanto, não vamos sentar aqui... Governo do MPD. Conferir. Governo de Cabo Verde, na altura, Tá bem. Agora sim. Deixa-me terminar. Era o governo do MPD. E eu perguntei, vocês foram governo de Cabo Verde durante todos aqueles anos, até 2000, sequer conseguiram dar nacionalidade a uma pessoa que agora vocês estão a dizer que merece. E quem o valorizou sempre é o que vocês estão a tentar dizer que é contra. Não. Que nós pensamos e o que está a ser feito em todos os lados é um momento especial para o país e para o mundo. Tem de provar ao mundo que não são contra. Mas não, nós não somos. Eu já dei aqui vários exemplos. A representação que todos nós hoje, 5 de julho e outros, é celebrado. Governo de Cabo Verde liderado pelo Movimento para a Democracia. Nacionalidade é essa. Figura incontornável do país e do mundo. Governo de Cabo Verde liderado pelo Movimento. Aponta aqui um único feito que valoriza. Feito pelo Governo de Cabo Verde liderado pelo PAICV. Aponta pelo menos um. Portanto, eu acho que vocês aqui não têm nenhuma legitimidade para tentar dizer que valorizam mais a figura de Amílcar Cabral que qualquer outro governo de Cabo Verde, neste caso o governo MPD. Exatamente porque nós não assumimos a paternidade de Cabral. Não, aqui não é assumir. Portanto, aqui é a valorização de algo. A valorização deve ser feita pelos cabo-verdianos. Não pode estar a pedir ao PCB que... Eu acho que aqui já está a ficar um pouco nervoso. Fizesse isso, né? Mas eu, quando esteve a falar, não o interrompi. Portanto, deixa-me só terminar essa parte. Não, aqui não há nenhuma retificação. Vocês nunca fizeram nada. Nunca fizeram nada. Aliás, se calhar deve ter feito mal essa figura. Mas, meus senhores... Porque no passado, uma pessoa muito importante ligada ao PCV disse que vocês são responsáveis pelo mal que aconteceu à figura da Amílcar Cabral. Eu não sei o que é que você quer dizer com isso. Não, sabe muito bem. Insinuações. Por isso, eu acho que aqui este assunto está mais do que subejamente debatido. Está a explicar a verdadeira razão da rejeição, portanto, da resolução. Não, a única forma que é que vocês estão a tentar imputar a culpa ao MPD. Não, porque nós, até para contrariar o que acabou de dizer nessa negociação, o deputado João Gomes apresentou a dizer que a resolução ia ter apenas um único ponto e depois entrar em vigor. De acordo com a negociação que nós fizemos na véspera. Não, eu não sei. Com um alto dirigente do seu partido. Não, eu só estou a dizer o que é que elevadas aconteceu. Responsabilidades. Mas eu só estou a dizer o que é que aconteceu na plenária da Assembleia Nacional. Foi ali que houve a discussão. Portanto, não houve aqui nenhuma fuga em frente, não houve aqui nenhuma desresponsabilização. Aliás, nós estamos aqui a debater com toda a abertura e momento e o tempo que for necessário, sobretudo para esclarecer a opinião pública, que eu acho que a opinião pública está subejamente esclarecida, porque, como eu disse aqui, quem fez, o que está a fazer para a figura de Amílcar Cabral, só existe apenas um único governo de Cabo Verde, que é o governo do MPD. Então, e aí você vê, não fez nada para valorizar a figura de Amílcar Cabral. Já irei já para o deputado António Monteiro e daqui a pouco entraremos no outro tema deste em debate. Uma das questões que sobressaiu ao longo destes últimos dias tem que ver com uma frase que
sempre sobressai por altura de comemorações especiais em Cabo Verde é que os cabo-verdianos precisam de fazer as pazes com a sua história. Temos o 13 de janeiro, o 5 de julho, agora falamos do centenário de Amílcar Cabral. Os cabo-verdianos precisam de fazer as pazes com a sua história, ou estão satisfeitos, ou estão estes dias simbólicos estão consolidados na visão dos cabo-verdianos? Festeja-se tranquilamente, digamos assim, esses dias, ou precisa-se fazer mais alguma coisa para que todos nós abracemos esses dias? Falta alguma coisa? Eu pessoalmente vou pegar nessa última palavra, todos nós. Eu acho que os grandes momentos, os grandes feitos do país não é pertença de ninguém. É pertença dos cabo-verdianos. Por isso é que eu acho que esses marcos importantes, do meu ponto de vista, para ser valorizado, deve ser, sim, devolvido à sociedade. António Monteiro, como é que o cabo-verdiano lida com essas datas simbólicas que fazem parte da sua história? O que é que precisa ser feito para abraçarmos, fazermos as pazes com a nossa história? Sou tentado a dizer que, na realidade, nós precisamos. Nós, os cabo-verdianos, precisamos fazer as pazes com a nossa história. Porque a forte bipolarização político-partidária existente no país, infelizmente, não tem permitido que datas e figuras importantíssimas na nossa história possam ter um tratamento igual de ambos os lados da bipolarização. Daí que nós consideramos que é um trabalho que tem que ser feito junto da sociedade civil, ou talvez ao contrário, a sociedade civil tem que fazer junto dos partidos políticos, ser a sociedade civil a indicar os partidos políticos o melhor caminho a seguir, para que possamos ter a tranquilidade necessária para festejarmos as datas relativamente a pessoas importantíssimas deste país e também relativamente às datas que são importantes. Mas gostaria de chamar a atenção aqui de uma situação que nós consideramos importante, tem a ver com aquilo que acontece no Parlamento. Porque não é novidade para ninguém que quando há propostas ou de resolução ou de leis que vêm da oposição, é uma dificuldade tremenda por parte do MPD aceitar estas mesmas iniciativas. É difícil. Isso já acontecia com o PICV. Penso que é um síndrome da maioria que não consegue encaixar aquilo que vem do outro lado, que acha que, como tem a maioria absoluta, são donos absolutos da verdade e, portanto, podem rejeitar mesmo aquilo que é mais importante para o país. Porque a figura de Amílcar Cabral é uma figura forte, como há outras figuras, sem sombra de dúvida. Há o Baltazar Lopes, há várias outras figuras, o Adriano Lopes. Portanto, sendo uma figura forte, se nós todos estamos de acordo que realmente é esta figura, podemos corrigir um ao outro, no sentido de, olha, vocês vão apresentar esta resolução, mas não é a melhor forma. Tente mudar essa resolução. Tragam como em forma de lei, ou façam isso ou aquilo, para que possamos ter realmente o ano 2024 como sendo um ano centenário. Porque nós dissemos lá no Parlamento, e vamos repetir aqui, nós não defendemos o culto da personalidade. Nós entendemos que o culto da personalidade é uma coisa muito própria do comunismo. E nós não defendemos isso. Mas reconhecer a data que é marcante, que é os 100 anos, 1924, 2024, é data que deve ser comemorado pelos cabo-verdianos, pelos feitos, pelos impactos que nós vivemos hoje por causa daquilo que foi outrora
o fundador do PIGC em 1956. Daí que, não tendo havido esta capacidade de diálogo e esta capacidade de provavelmente corrigir o adversário que estava a ir num mau caminho, né, nós acabamos por descambar e, depois de estar em uma resolução dentro da sala de sessões, não se vai pedir para levar essa mesma resolução para a primeira comissão para se debruçar se é ou não é constitucional. Porque isso deveria ter sido feito antes. Deveria ter sido feito antes. E o facto de não ter um parecer da primeira comissão não impede que uma resolução seja debatida na plenária. Certo. Mas eu apenas queria... Bom, ele pediu-me para indicar, portanto, alguns factos, alguns atos da governação do PICV. Eu acho que isso não é tão importante. Como eu disse, não. Qualquer governo, portanto, que reconheça Amílcar Cabral, portanto, através de qualquer ato, portanto, é uma obrigação, portanto, é um dever por aquilo que efetivamente então Cabral... justifica aqui porque Cabral, nunca fizeram. Repara, nós temos um aeroporto, o principal aeroporto do país é o aeroporto Amílcar Cabral. Portanto, é a porta de entrada e saída, portanto, para os cabo-verdianos. Mas isso não interessa. Agora, de facto, em relação à questão que colocou, tem a ver, portanto, de facto, com a maturidade. A maturidade dos autores em cada momento. E, portanto, para evitar efetivamente essas oscilações, tem de haver uma forte liderança. Eu acho que aqui faltou, portanto, a liderança. Portanto, quem fez esse pronunciamento foi, inclusivamente, o seu primeiro-ministro, que disse que é necessário fazer as pazes com a nossa história, e logo de seguida, portanto, o grupo parlamentar desautoriza, ou então ele, se calhar, disse uma coisa num sítio e deu orientações, portanto, num outro sítio. Mas pareceu-me que, no seio do grupo parlamentar, portanto, houve falta de maturidade, falta de maturidade dos atores no momento, porque, como eu disse e repito, nós, na vésperas, tivemos garantias, portanto, de um alto dirigente com poderes de decisão a assegurar que efetivamente iriam aprovar a resolução. Portanto, nós ficamos espantados quando efetivamente, portanto, suscitaram a questão, portanto, da constitucionalidade, que era, portanto, um expediente dilatório, ou então para justificar a não votação, de maneira que, pronto, nós esperamos e temos ainda a esperança de que o MPD irá redimir-se, portanto, da sua decisão e participar nas comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Rapidamente, aqui para pontualizar que nós estamos num Estado democrático onde impera a diferença de opinião. E a falta de maturidade é o que o colega acabou de concluir aqui. Porque não conseguir formar consenso na diferença, que é a falta de maturidade. Nós temos sim uma liderança que tem uma opinião. E diversidade de opinião. O MPD é um partido democrático onde não se impõe a opinião. O que está aqui a tentar passar é que no PICV impõe-se a opinião e cegamente vamos atrás. Quer dizer que eu não devo acreditar em qualquer negociação com qualquer liderança do MPD? Não, quando há negociação é porque há consenso. Então significa que não houve nenhum consenso. Mas, como eu disse, foi-me assegurado, portanto, que iriam votar a favor. Eu não posso, porque mas, senhores, entremos agora num outro tema deste sem debate, porque o tempo não abunda. Falemos então do Orçamento do Estado para 2024. O debate aconteceu entre ontem e hoje, na generalidade. O orçamento foi aprovado esta tarde, com 38 votos favoráveis do MPD, 26 contra do PICV e 4 abstenções da UCID. Não teremos tempo, então, para esgrimir os vários aspectos, mas importa termos uma súmula dos partidos com assento parlamentar sobre o instrumento apresentado e debatido. O Orçamento do Estado de 2024 apresenta-se com um valor de 85 bilhões de escudos, 85 milhões de contos, portanto, um crescimento de 10% em relação ao Orçamento de Estado deste ano de 2023, sendo que 83% é financiado pelos recursos endógenos, como disse o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, e tem como principais pilares a busca pela estabilidade económica, a promoção de reformas e investimentos para criar empregos e o compromisso com a proteção dos mais vulneráveis, visando o desenvolvimento sustentável e a coesão social do país. Prevê o crescimento da economia cabo-verdiana em 2024 entre os 4,7%
e os 5%, uma inflação a rondar os 3%, um déficit público em 2,9% e a dívida pública a situar-se nos 110% do produto interno bruto. O primeiro-ministro diz que é um bom orçamento, realista, porque não ignora o difícil contexto mundial atual e que é um orçamento focado na recuperação e dinamização da economia, do rendimento das famílias e na inclusão e proteção social. Nesta pergunta começamos pelo MPD. Celso Ribeiro, é este o orçamento que vai efetivamente recuperar o poder de compra das famílias cabo-verdianas e tirar também as famílias do sufoco da elevada inflação que se tem registrado no último ano, mas também impulsionar o crescimento do país? De facto, nós debatemos o orçamento durante 2 dias e foi aprovado aqui com voto a favor da bancada do MPD e abstenção dos deputados da UCID e voto contra do PAICV. Nós votámos a favor porque consideramos que este é um orçamento, de facto, que vai contribuir para consolidarmos os ganhos alcançados com a implementação do orçamento do ano anterior. Porque se considerarmos que o ano de 2023 esteve acima do prognóstico e um pouco abaixo das expectativas, podemos considerar sim que este é um orçamento que de facto responde e vai corresponder à expectativa dos cabo-verdianos, porque vai repor o poder de compra dos cabo-verdianos, porque vai permitir continuar a queda da dívida pública. Temos, de facto, um déficit à volta de 2,9 e, como disse muito bem, temos aqui um aspecto muito positivo deste orçamento, que 85% dos 85 milhões de contos é financiado com recursos a receitas internas do Tesouro e das contribuições. Portanto, é um aspecto extremamente importante. Por isso, e tudo isto vai permitir a consolidação, a continuada consolidação da nossa dívida pública, para passarmos onde podemos afirmar que a nossa conjuntura deixa de ser, face à redundância, apenas situações pontuais, conjuntural, para podermos dizer que neste momento está a ser estrutural. Porque nós temos uma descida da taxa de desemprego, uma descida da taxa da pobreza, tanto a pobreza global como a pobreza extrema, porque se isso acontecer, por isso é que eu digo que é sustentada, que é estrutural, se isso acontecer a diminuição apenas da pobreza global e aumentar a pobreza extrema, aí não. Porque os dados que nós temos hoje, tudo demonstra que nós temos a descida nos dois casos. Portanto, com esses pressupostos e face à conjuntura externa, nós podemos considerar que é um orçamento que vai permitir não só a reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, porque ainda a inflação e a conjuntura internacional é delicada, o que pressupõe que ainda continuamos a ter a guerra na Ucrânia e mais recentemente a guerra no Médio Oriente. Portanto, nós devemos ter alguma cautela nas propostas, no que nós tentamos instigar à sociedade, porque a conjuntura internacional, o que nós temos, a conjuntura interna, nós conseguimos controlar, mas os fatores externos, não. E face às dificuldades externas, eu penso que este orçamento vai responder muito bem, porque vai permitir o aumento do salário mínimo, não só do setor privado, como também da função pública. Também vai permitir o aumento da massa salarial à volta de 3%, e com a implementação do plano de função carreiras vai permitir igualmente um reajuste salarial. Portanto, nós temos aqui 2 pontos fundamentais, que é os 3% do aumento da massa salarial e também a reestruturação de carreiras através da função carreiras e profissões, que vai permitir a implementação, a substituição do PCCS e, consequentemente, o aumento do rendimento. E para as empresas, nós temos um conjunto de incentivos fiscais, não só com a diminuição do imposto
sobre o rendimento coletivo, que passa para 21%, e com a previsão de no próximo ano diminuir para 20%, com isto libertar recursos para as empresas que ainda estão numa fase de retoma, mesmo com o orçamento anterior que prevê a volta de 9 milhões de contos para um programa ambicioso de retoma económica da nossa economia. Este orçamento igualmente também tem um montante de 6 milhões de contos que vai ser com este objetivo e direcionado para as nossas empresas, porque nós pensamos que quem que pode criar de facto o emprego é o setor privado, e a experiência anterior demonstra claramente essa realidade, porque nós temos a diminuição da taxa de desemprego também no país. O facto, uma questão antes de irmos a António Monteiro, o facto de este orçamento aumentar 10% e depender em cerca de 83, 85% de recursos do próprio país, teremos de ter aqui um excelente desempenho da economia cabo-verdiana para que teremos de ter uma boa performance das empresas cabo-verdianas, das famílias, para que funcione. Claramente, porque se reparar, nós temos por isso é que eu disse que nós deixamos de ser apenas conjuntural para ser estrutural. Porquê? Porque, se reparar, o que está previsto é taxa de inflação à volta de 2,8% e, igualmente, taxa de crescimento à volta de 5%, que é igual ao nosso PIB potencial. E, como tal, temos aqui espaço para crescer ainda mais. Mas, mesmo com 5%, nós conseguimos responder a tudo o que está aqui programado, nomeadamente a gratuidade do ensino e a isenção da taxa moderadora, da comparticipação da formação profissional, formação superior e aquisição de incentivos para aquisição de casa própria, rendimento social de inclusão, beneficiários de pensão social que vão passar para 26 mil, e com esses números vamos tirar as pessoas da extrema pobreza, que é o grande objetivo. Antes do horizonte da legislatura, pensamos atingir este desiderato e, como tal, eu acho que nós temos um orçamento que é confiante, rigoroso e muito ambicioso, e que vai proporcionar ao país um desenvolvimento que todos nós almejamos. António Monteiro, o CID afirma que este orçamento não serve ao país e que é mais um roteiro de ficção, mas vota a abstenção. Acaba aqui por assumir um benefício da dúvida ao governo. Sim, sem dúvida. A deputada Dora Pires, na sua primeira intervenção, disse o que está escrito, que é um roteiro, e nós acabamos por votar ficção. E mesmo no encerramento, nos 8 segundos que nós tínhamos no encerramento, e fomos muito claros de que o orçamento não serve, mas que esperamos que, na especialidade, haja abertura por parte do Governo para as propostas que nós iremos apresentar. Nos outros orçamentos? Não, nos outros orçamentos nunca funcionou. Nós votávamos contra, depois as propostas não eram aceitas. Desta feita, estamos a tentar fazer o contrário. Votar a abstenção, para deixar alguma janela aberta, para ver se a gente consegue entrar através da janela com as propostas que pensamos ser benéficas para as pessoas. Dizer o seguinte, o orçamento, na realidade, é um orçamento extremamente complicado. É um orçamento que, do nosso ponto de vista, tal como está, se não houver as alterações necessárias, não serve ao país. E porquê que não serve? Primeiro, nós temos um orçamento cujo serviço da dívida é mais de 26 milhões de contos. É muito dinheiro. Nós estamos a falar de um orçamento de 86 milhões, só o serviço da dívida é 31% deste orçamento. E temos, por outro lado, para compensar o dinheiro que se vai pagar as dívidas, recorrer à banca, a nível nacional e a nível externo, para emprestarmos outros 27 milhões de contos. Isto é, 43,7%, se não me falha a memória, no exterior e 53,3% internamente. O problema do exterior não se coloca
o que se coloca é o empréstimo a nível interno, independentemente de se dizer que os bancos têm dinheiro que nunca mais acaba, que têm disponibilidade de caixa, que é uma loucura. Mas nós estamos a falar que o governo irá buscar à banca cerca de 16 milhões de contos. E nós temos um mercado que não é, em termos da banca, que não é um mercado muito grande. É um mercado à nossa dimensão. Ora, quando se vai buscar 16 milhões de contos através do Estado, o que é que significa dizer? Que os bancos comerciais vão estar mais ou menos tranquilos. E é aqui que surge o problema do crowding out. Quer dizer, é o Estado a fazer a concorrência aos privados, independentemente da liquidez que os bancos possam ter. E daí os bancos criarem várias dificuldades, as empresas não, porque sabem de antemão que através dos bilhetes de tesouros ou outros produtos financeiros vão conseguir manter aquela base ou aquele mínimo. Essa é uma sugestão. Uma outra questão que o orçamento não é bom é que o orçamento realmente aponta para 3% da massa salarial atual de 2023, o que corresponde a um valor de 431 mil contos, e aqui nós temos que dizer, aceitamos, é bom, para as pessoas que vão ter. E que pessoas são estas? Não serão médicos, não serão os profissionais da justiça, os juízes, os procuradores, os oficiais da justiça, não, estes não serão. Não serão os carcereiros, os trabalhadores dos estabelecimentos, não serão os professores e não serão os médicos. Estes, todo o quadro especializado não irá ter o aumento salarial. E nós temos o compromisso, pelo menos, com a justiça. A questão do índice 100. E não se fala rigorosamente nada sobre este setor. E depois estamos aqui a criticar a justiça, porque a justiça não consegue dar vazão às pendências. Ora, pergunta-se, o governo onde é que está com a cabeça? Não consegue ver que é preciso também olhar para estes cidadãos? Não faz isso. O governo também traz uma questão para nós que é difícil de entender. Vai propor para os pensionistas o aumento entre 1 a 2,8% das pensões. E chega em situação em que um pensionista que ganha, por exemplo, 51.500 escudos de pensão, vai ter um aumento inferior, mas muito inferior, metade, de um pensionista que ganha 51 mil escudos do curro. Ora, não pode ser. Como é que nós vamos dar um aumento a um pensionista de 690 escudos? 690 escudos. Quando a inflação é o que é neste momento. Como é que nós não temos a capacidade, no orçamento que nós temos de 86 milhões de contos, de criar condições para que as pessoas que recebem 5.880 escudos possam ter, pelo menos, um aumento até 7.500, como o PCV tinha proposto na legislatura anterior, mas que acabou por depois de ganhar as eleições e retirar. E nós, o CID e o MPD, lutamos na altura que era para manter, mas não, o MPD está no poder e não o faz. E temos um outro problema terrível. As pessoas que têm a sua pensão no INPS, que ganham 6 mil escudos, que ganham 8 mil escudos, que ganham 10, e vai-se propor um aumento deste calibre. Isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso. E nós, é por causa destas situações que nós entendemos que este orçamento não é um orçamento que serve ao país, não serve aos interesses dos cabo-verdianos. E terminaria para chamar a atenção no seguinte, no aspecto do desenvolvimento da economia cabo-verdiana. Ora, nós estamos a falar de um rabo aéreo no Sal, e nós disponibilizamos, o orçamento disponibiliza 47 mil contos. Nós estamos a falar da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente e nós temos cerca de 80 e tal mil contos. Ora, isso só pode ser brincadeira do governo. Vai-se falar de uma Zona Económica Especial Marítima de São Vicente
que já está vários anos a vir no orçamento e que não sai do papel, não tem nem sequer dinheiro que é para fazer os estudos. Não, não pode ser. Só pode ser brincadeira. Portanto, é um orçamento que, do nosso ponto de vista, da forma como está, se o governo não aceitar algumas sugestões que nós pretendemos levar, não servirá ao país. E votamos a abstenção na esperança que haja a janela aberta para podermos entrar. Julião Não é assim, Varela. Celso? Sim, eu posso até responder. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco terá a Essas sua vez. suposições que Para o já meu colega Monteiro levantou. já terá tempo. Vamos ouvir então a oposição, já terá tempo então Perfeito. de responder. Portanto, Julião Varela, esgrimidos os argumentos, o PSV afirma que o orçamento proposto pelo Governo para 2024 não satisfaz minimamente as reais necessidades das famílias e empresas cabo-verdianas, diz ainda que é irrealista e despesista. Efetivamente, o maior problema, portanto, deste orçamento tem a ver exatamente com as despesas. Aliás, nos últimos anos tem sido o maior problema as despesas. Portanto, veja que em 2022 as despesas eram de 72,7 milhões de contos, aumentou para 77,9 milhões de contos e agora, portanto, vai para 85,9 milhões de contos. Ou seja, um aumento continuado e progressivo das despesas. Mas despesas essas que não têm sido acompanhadas, portanto, com a evolução das receitas na mesma medida. Porque, por exemplo, em 2022, as receitas, portanto, foram cerca de 58 milhões de contos. Portanto, significa, e 2022 foi o ano em que tivemos um crescimento de 17%. Portanto, se em 2022 só conseguimos 58 milhões de contos, como é que nós iremos atingir 85 milhões de contos, portanto, em 2024? Portanto, aí já coloca-se o problema. Portanto, como é que o governo, portanto, vai financiar o orçamento? Para já, orçamenta as despesas e depois procura a forma, portanto, de financiar. Vai, portanto, aos impostos, vai à dívida pública. Por isso é que nesse orçamento vamos demonstrar, portanto, que o governo vai ao bolso, portanto, dos cabo-verdianos e às empresas, portanto, para tentar... Os impostos vão aumentar. Vão aumentar, exatamente, e vamos aqui demonstrar. Porquê? Porque o governo tem muitas gorduras, portanto, no orçamento, que não larga a mão, portanto, por mais que se critique. Por exemplo, em relação ao aumento das despesas com deslocações de estadia, o governo aumenta mais 118 mil contos. Portanto, ou seja, as deslocações de estadias neste momento já ultrapassa 1 bilhão de escudos. Portanto, era 800 e tal mil contos, portanto, agora ultrapassou, portanto, a barreira dos 1 bilhão de contos. A verba com assistência técnica, portanto, a assistência técnica a residentes e a não residentes, assume, portanto, um valor global de 5 milhões de contos. 5 milhões e meio. 5 milhões e meio de contos. A rúbrica publicidade, 193 mil contos. Despesas residuais, 385 mil contos. Ou seja, o governo faz o orçamento das despesas e agora, portanto, vai tentar ver como financiar o orçamento. E para financiar, de facto, como eu disse, o governo apresentou neste orçamento um quadro de aumento da carga fiscal, vai mexer, portanto, na pauta aduaneira, vai aumentar direitos de importação de mais de 400 produtos, na ordem dos 5%, e dentre esses produtos encontramos tudo. Encontramos alimento, materiais de construção, encontramos medicamentos, eletrodomésticos, que vai ter, portanto, impacto diretamente no preço dos bens que os cabo-verdianos, portanto, vão consumir em 2024. Mas, por outro lado, o governo vai endividar-se ainda mais. O governo coloca como necessidade de financiamento, neste momento, cerca de 28 milhões de contos. O que significa que tem consciência clara de que a receita, portanto, que propôs atingir não vai conseguir. Portanto, vai, de facto, ao endividamento. E quando fala, portanto, em receitas endógenas, só se pode entender isso, quer dizer, são receitas fiscais dos impostos, mas a Banca Nacional. Portanto, só se for isso. Porque, de outra forma, claramente está provado que não temos capacidades para acompanhar. As empresas não têm capacidade para gerar. As empresas cabo-verdianas, as empresas cabo-verdianas pagam aquilo que conseguem pagar. Portanto, pagam o seu fisco, mas as empresas estão também numa situação complicada porque, como já se disse aqui, o governo concorre com as empresas, portanto, em relação ao crédito, não é? As empresas têm dificuldades, portanto, de conseguir o crédito
e o mercado também não é adequado, portanto, para permitir um grande desenvolvimento das empresas. Mas veja que nós temos um orçamento em que o governo diminui em áreas essenciais. Diminui na saúde 105 mil contos, diminui no ambiente 428 mil contos, diminui na rúbrica subsídios, menos 6,8%, que significa 137 mil contos, diminui inclusivamente nos subsídios que dava para apoiar, portanto, o preço dos alimentos, portanto, nomeadamente, portanto, o trigo, o arroz e o milho, portanto, tem 68 mil contos, portanto, há uma redução de 68 mil contos. E em relação ao apoio às famílias pobres para o consumo de água, também há uma redução de 69 mil contos. Por conseguinte, repara que, aumentando as despesas que de facto são gastos do Estado, o Governo, portanto, aproveita para diminuir aquilo que efetivamente deveria dar para os consumidores. Mas veja a questão do endividamento. Há uma retórica da redução do endividamento. Na verdade, o endividamento está a aumentar de forma progressiva. Portanto, em 2021, nós tivemos uma dívida total de 280,8 milhões de contos. Subiu para 296,6 milhões de contos em 2022. Em 2023 subiu para 307,9 milhões de contos. E para 2024 está previsto atingir 315,4 milhões de contos. Portanto, o governo tem estado a dizer que reduz o peso. Efetivamente, o peso reduz. Porque o peso depende, portanto, do número fixado para a taxa do PIB. Portanto, quanto maior for a taxa do PIB, naturalmente que nós encontramos a percentagem do endividamento a descer. Mas, portanto, a dívida aumenta, nós ficamos a dever mais. Temos mais dinheiro a pagar. Portanto, o serviço da dívida vai aumentar, de maneira que é uma retórica falsa dizer, portanto, que a dívida, portanto, vai estar a diminuir. Mas, relativamente à questão da política dos rendimentos e preços, aí, de facto, aquilo que está, portanto, no orçamento do Estado é apenas um aumento salarial para os pensionistas. Não há mais nada até agora. Portanto, o governo diz que vai aumentar, por exemplo, o salário mínimo de 15 para 16 mil escudos. É falso. Porque o salário mínimo, portanto, em 2023, são 15.667 escudos. Deriva, portanto, dos dois ajustamentos que foram feitos. 2,2% mais 3,5%. Portanto, ficou em 15.667 escudos. Significa que o aumento que se vai dar no salário mínimo são 333 escudos. Portanto, não é verdade que se vai dar, portanto, um aumento de 1.000 escudos relativamente ao salário mínimo da administração pública. O governo captura a questão do salário mínimo, portanto, nos privados. Mas esse aí, portanto, o governo não tem nenhum encargo. São os privados que efetivamente fazem. Por conseguinte, o governo fala em termos de ajustamento salarial, como já se disse aqui, para os funcionários do quadro geral. Mas aquilo, portanto, tem que ser definitivamente clarificado no quadro do orçamento, porque na proposta do orçamento que foi apresentada ao Parlamento, não está. Não está. Portanto, diz que haverá um aumento da massa salarial de 3% para os funcionários do quadro geral. E aí inclui, inclusivamente, uma nova grelha salarial, que não se conhece, não se sabe quando é que virá, portanto, para efetivamente dizer que vai justificar, portanto, o aumento salarial. De maneira que este é um orçamento que peca, portanto, em matéria do rendimento das famílias, retira aquilo que efetivamente as famílias já vinham tendo e que vai comprometer-se, portanto, a vida das empresas, porque haverá um aumento das taxas de juros, e naturalmente, portanto, com impacto para as empresas, mas também uma outra componente que vai diminuir tem a ver com o investimento público, que vai reduzir em 3,3%. Ora, quando há uma diminuição, portanto, do investimento público, nós perguntamos como é que se vai criar o emprego, como é que se vai permitir que as nossas empresas tenham a possibilidade, portanto, de poder se desenvolver, como é que se vai criar a riqueza, portanto, para o país. Celso Ribeiro, muitas questões e eu vou diretamente a todas elas, com toda a naturalidade. Primeiro, para pegar nesta última parte que o colega Julião disse, que no orçamento não está, foi discutido e fui eu mesmo a intervir a dizer onde é ir ao orçamento, no artigo 10, número 3, número 1, aumento 16 mil do salário mínimo, número 2, aumento
da massa salarial em 3%. Portanto, está aí no orçamento. Eu tinha o dito no outro dia que de facto não tinha lido, está aqui a tentar confundir, mas eu sei que foi lá e leu o orçamento. Mas para nós é normal que a oposição tenha esta posição e que não que tinha votado também contra. E pronto, o CID não, porque nos deu um benefício de dúvida para o tirarmos durante a discussão. O que demonstra que não está a sintonizar com aquilo que diz. E aqui apresentou muitas falsidades. E eu tenho aqui, para o apresentar, por acaso fui buscar, porque eu sei que durante as discussões do orçamento só toca nesses dois pontos. Despesa de deslocação, mas como se fosse o governo central apenas a deslocar. Não, temos aqui a massa de toda a máquina pública. Agora, só para comparar, olha, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sabe qual era a percentagem? Vocês apresentaram em 2011 381 milhões de contos. 381. Para comparar com 85 milhões de contos. Portanto, vê a proporcionalidade. E na vossa altura, a percentagem que vocês utilizaram é a volta de 1,6%. Em 2012, 1%, com um orçamento de 379. E assim sucessivamente, em crescente, o ano em que saíram, 2014 era 403 e passaram para 445 milhões. 403, 445. Portanto, eu acho Mas que quando se faz essa comparação, 1 bilhão. portanto, mas vê a proporcionalidade. Aqui neste momento representa 1,2. Em 381 vocês tinham 1,6. Vamos ser coerentes. E a deslocação não é como está a querer fazer aqui passar, que é apenas o governo. Para nós isto é um detalhe. Isso eu não falei. Está aqui, Presidente da República, nós os deputados, portanto, Toda, isso que eu disse. Mas é isso, porque quando faz essa referência, está a querer dizer que o governo é gastador. Não. Mas está o governo é que viaja mais. Não, mas então vocês da vossa altura, com 381, 1,6, gastaram mais? Não. Viajavam mais? Não. Então, mas como é que se justifica essa proporcionalidade? Nós temos ser coerentes. dados. Bom, vamos passar ao essencial. Para nós, a posição assumida pela oposição, já agora eu vou dizer pelas oposições durante o debate aqui, acerca da proposta do orçamento, revela, em particular, que o PICV está há 8 anos na oposição, deve continuar aí sossegadinho, porque não tem propostas para o país credível. Agora, vamos à dívida. Como se pode dizer que a dívida está a aumentar se o PIB nominal, que é os créditos, o montante, não se pode comparar com a trajetória da dívida? O que nós temos que comparar para dizer se é ou não sustentável. Então aqui o senhor está a colocar em causa. E nem vou dizer o Banco Central e o Instituto Nacional de Estatística, porque já disseram claramente que porque não estão no poder, já não é credível. Mas o Fundo Monetário Internacional, que recentemente deu créditos e outros meios ao governo de Cabo Verde em função da trajetória da descida da dívida, e que hoje vocês tiveram a coragem de dizer que nós estamos a comparar com os piores, onde está Portugal e outros países, demonstra estamos melhor entre os piores. Notas conclusivas. Por isso, para dizer que, quando se diz que a dívida não está a diminuir, é porque não analisou o orçamento para comparar o deflator e a taxa de inflação, que é impossível termos a subida de impostos. Não se pode. Nessa lógica, nunca basta ir ao orçamento e analisar o deflator e a taxa de inflação no próximo para ver ano vamos que ter... é insustentável o que está aqui a querer ano. passar. E relativamente ao colega Monteiro, que coloca em causa os investimentos públicos, também se calhar não esteve atento, eu acho que naquela altura não estava na sala, porque o próprio senhor Primeiro-Ministro disse que a par disto, e até a bancada do PICV meteu o requerimento a pedir esse valor, 35 milhões já garantido para esses investimentos que faz aqui referência. No próximo ano vamos ter mais impostos ou não? Claramente que não. Porque quando fala da inflação, que os valores, nós estamos a falar da inflação, que estão, este orçamento foi feito com a previsão de inflação à volta de 2,8%. E, portanto, não faz sentido essas fundamentações aqui que estão a utilizar notas conclusivas. Para concluir mesmo, para dizer que colocar em causa este aumento que
o PICV diz que é somente e registram somente de 1000 escudos. Mas esquecem de dizer que se tivessem feito isto durante todo o mandato, nós encontrávamos em 17 000 escudos. Não o fizeram. Portanto, está tudo justificado. Mas a par deste aumento para essas classes, nós temos tarifa social de energia de 30 para 50, isto é, quem vai pagar a eletricidade, se é 2.000 escudos, só paga 1.000 escudos, representa um esforço de 209 milhões de escudos cabo-verdianos. Também temos mais 50 para o consumo de água, que ele diz que não, porque acesso à água em 2015 era 66,4% e hoje 86%. Já não Portanto, temos, eu acho que, já sinceramente, é uma pena. não temos mais tempo para desfazer o que o meu colega, particularmente, o que o Julião muitos destes tópicos também já foram aflorados muito ao longo mas destes falou dias. aqui de um aspecto fundamental que para mim é insustentável, sobretudo para um colega que eu tenho muito respeito e que é da área, dizer que nós temos tudo para aumento de imposto, porque quando nós temos o deflator e a taxa de inflação, demonstra claramente que não é o caso e, como tal, eu acho que nós devemos sim falar aos cabo-verdianos com verdade e falar com objetividade. E só para concluir mesmo, quando ele diz que relativamente aos produtos que vão aumentar, mas foram eles que assinaram a taxa comum da CDAO. Nunca implementaram. E nós estamos aqui a honrar com os nossos compromissos. E assumimos fazê-lo paulatinamente, porque é um compromisso do Estado de Cabo Verde. Notas conclusivas, António Monteiro. Bem, eu tenho que dizer ao colega Celso que, por mais que a gente queira dar a volta, mas é difícil. Porque o MPD em 2016, de 2016 a esta parte, conseguiu aumentar a dívida pública em valores absolutos em mais de 115 milhões de contos. Independentemente de estar a baixar o rácio, porque pronto, o rácio é determinado, são fórmulas matemáticas e há vários mecanismos, acima de tudo o efeito dinâmico do próprio sistema acaba por compensar tudo isto. Mas em termos absolutos, nós estamos a falar de 315 milhões de contos. E se nós considerarmos que em 2021 o volume de negócio de todas as empresas cabo-verdianas privadas foi de 251 milhões de contos, nós poderemos tirar a conclusão de qual é o peso da dívida pública em Cabo Verde. E eu disse há bocado que nós vamos, o serviço da dívida é mais de 26 milhões de contos. Imagine se nós tivéssemos esse dinheiro, esses 26 milhões de contos, para meter aqui na comunicação social, para ajudar a melhorar o salário dos trabalhadores da comunicação social, melhorar as infraestruturas e os equipamentos de comunicação social, melhorar o salário dos médicos, dos professores, dos juízes, dos procuradores. Nós estamos a falar de 26 milhões de contos. 31% do orçamento. E nós vamos buscar, para compensar, vamos emprestar mais 27 milhões. E com isto fazemos concorrência desleal aos empresários, que não tendo acesso à banca nacional, está à procura de bancos estrangeiros, como disse o presidente da Câmara de Comércio de Otavento, para ver se conseguem trazer recursos financeiros para o país. Aí é que está a questão. E depois é a desigualdade. Você protege alguns, eu disse há bocado, são 431 mil contos, que nós estamos de acordo, que sim, que devem ser dados este aumento, mas o aumento tem que ser para todos. E esquece dos mais infelizes. São as pessoas que recebem 5.880 escudos por mês e são as pessoas que recebem no INPS 7.008 escudos. Não dá. Portanto, é um orçamento que nós esperamos, Celso, que o MPD esteja aberto para colher algumas propostas que nós iremos fazer. Notas conclusivas, Julião Varela. Foram de 2018 a 2008 a 2015. Vamos ouvir Julião Varela, porque estamos a terminar. Celso Ribeiro, estamos a terminar, vamos ouvir. Não, relativamente à questão da sustentabilidade da dívida, eu por acaso nem sequer falei da sustentabilidade da dívida, porque lembrem que em 2015 e 2016 nós tínhamos uma dívida de 200 milhões de contos. E vocês consideravam, portanto, que nós éramos um país mais endividado do mundo e que a dívida era insustentável. Hoje nós temos, portanto, 315 milhões de contos e tudo na sustentabilidade. Quer dizer, veja
quem de facto é incoerente nesta matéria. Mas de facto vai haver um aumento da carga fiscal, portanto, para todos os cabo-verdianos. Está cá. Está cá. Nós temos uma tabela. Vocês, repara, do montante que vão arrecadar. Sim, sim. Do montante que vão arrecadar aqui, portanto, só com direitos de importação, é cerca de 3 milhões de contos. E você está a falar da taxa CDO, que nunca se paga, representa cerca de 25% desse valor. Portanto, o governo introduz, portanto, esses aumentos com o fito de arrecadar mais receitas e obrigar os cabo-verdianos, portanto, a pagarem a um custo de vida, portanto, mais elevado. Mas repara, e esse orçamento, para além, portanto, de não ter um ajustamento salarial adequado para os funcionários, não tem nada para os professores, a não ser 105 mil contos, portanto, para 900 e tal professores. Só dá para 900 e tal professores. Não tem recursos, portanto, para os médicos e para o novo estatuto. O pessoal, a classe especial não está contemplada no novo estatuto. A classe especial não está contemplada, portanto, não vai haver um ajustamento salarial, a menos que aceitem as nossas propostas, que vamos apresentar no debate, portanto, na especialidade, para melhorar a situação. Até agora, portanto, as propostas, portanto, que apresentaram neste momento estão muito aquém daquelas que são as reais necessidades dos cabo-verdianos. Vamos então ficar a aguardar pelo debate na especialidade. Vamos ver o que é que a situação pode aceitar da oposição. Meus senhores, queremos então dificilmente aceitam a vossa presença em mais uma edição do Em Debate. Queremos também agradecer ao estimado telespectador por ter nos acompanhado ao longo desta hora e 20 minutos. Foi um prazer. Voltamos até daqui a 15 dias. Muito boa noite.